Olá, bom dia! Hoje é dia 13 de junho, quinta-feira, e começa agora mais um ESPM no ar. Eu sou a Luísa Vezar. E eu sou Gabriela Nassif, e você está assistindo um programa produzido por alunos de jornalismo da ESPM São Paulo. Hoje, nas matérias especiais, vamos falar sobre cultura, economia, esporte e saúde. Enquanto isso, nossos repórteres estão ao vivo pelas ruas de São Paulo para você ficar por dentro de tudo o que acontece na cidade. Você acha que todo mundo pode dançar balé? Hoje a gente vai descobrir que sim. Entraremos no universo do balé para pessoas cegas e vamos conhecer um pouco de como funciona o processo de aprendizado. Nesse mês, o preço médio de 1 litro de gasolina é de R$ 5,85. Mais tarde, vamos entender o porquê esse valor não para de subir. E para os amantes de música, os discos de vinil estão conquistando os ouvintes de todas as idades. O ESPM no ar te explica os motivos do aquecimento do mercado de LPs. Não é de hoje que a violência contra a comunidade LGBT existe, mas no último ano, os lugares públicos têm se mostrado cada vez menos seguros para essas pessoas. O uso de cigarro eletrônico está virando febre no Brasil, mas muita gente não faz ideia dos efeitos que isso pode ter para a saúde. O ESPM no ar investiga os riscos. E hoje está quente, né? Daqui a pouco vamos saber mais sobre como a onda de calor tem afetado os vendedores ambulantes no país. E não se esqueça de participar enviando seu comentário pelo Instagram, @Agência de Jornalismo ESPM, ou pela nossa página no Facebook. Falando em calor, nem mesmo no inverno ele dá descanso, né? Pois é, Gabi, tá muito quente. O Vicente Ricardo traz mais informações sobre o clima do país para hoje. Bom dia, Vicente. Bom dia, Luísa. Bom dia, Gabi. Olha, realmente o calor tá de matar. Isso porque um bloqueio atmosférico acabou chegando na região centro-leste do país. Então, aqui como vocês podem ver, isso inibe a chegada das frentes frias logo nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Começando com as temperaturas de hoje, trazendo boas notícias, a região sul terá hoje o dia inteiro sem previsão de chuva, com destaque para as 3 principais cidades do estado, como Porto Alegre, Canoas e Gravataí, com a máxima de quase 30 graus. Indo para a região sudeste, também a região não terá previsão de chuvas o dia inteiro. Isso porque, como vocês podem ver, aquele bloqueio está impedindo a chegada de frentes frias, com destaque para o Rio de Janeiro, com temperatura máxima de 31 graus. Agora, subindo para o centro-oeste, o sol estará de rachar, com destaque para Cuiabá, com temperatura máxima de 36 graus. Ou seja, se você é de Cuiabá e está pretendendo usar aquele casaquinho hoje, já pode ir aposentando, hein? Agora, subindo para o Nordeste, a região terá, com toda certeza, chuvas o dia inteiro, principalmente nas capitais de Pernambuco, Bahia e do Ceará. Mas vale ressaltar aqui também que as temperaturas estarão próximas dos 30 graus, ou seja, será uma chuva rápida, mas também terá, temperaturas muito altas. Agora, subindo para o norte do país, no norte do país é onde vai ter chuva com bastante tempestade, principalmente em Manaus e Belém. Porém, a grande exceção vai de Porto Velho e também a capital do Acre, Rio Branco, que eles terão sol e com nuvens o dia inteiro. Obrigada, Vicente. E as mudanças climáticas têm afetado a todos nesses últimos tempos, mas aqueles que trabalham nas ruas sentem bastante as consequências. Você vai conferir mais com a nossa repórter Lívia Guedes. Mais um dia de calor extremo na capital paulista. Seu Divino, que trabalha de segunda a sexta nas calçadas da Vila Mariana, não está gostando nada do calor. Ultimamente, o calor está sendo assim, extremamente acima do limite, né? Aliás, a gente tem percebido hoje em dia, não existe mais estação do ano. Nós estamos em pleno outono, com temperatura de 32 graus, 34 graus. Eu tenho sorte porque o brownie, ele é para ser conservado em lugar fresco. Ele detesta o calor. Então, o que eu faço? Eu procuro ficar na sombra. E não é só o Seu Divino que acha estranho. Os dias para esse vendedor de milho são cada vez mais cansativos. E é mais um pouco complicado, que é muito calor para a gente trabalhar na beira da panela quente. Aí no frio já é mais suave, mas no calor já é um pouco puxado, cansativo. A temperatura aumenta e com ela vem os prejuízos, tornando o cuidado com os ingredientes a maior preocupação. É complicado de todas as formas. O cliente deixa de vir por conta do calor, que não dá tanta fome, dá mais sede, né? E afeta também os produtos, como o purê, que é a base de leite, que acaba azedando.
tem que trazer uma quantidade bem moderada. Nos últimos 12 meses foram os mais quentes já registrados do planeta Terra. Em 2024, o mês de maio foi o que bateu o recorde. Os especialistas analisaram que os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais foram os estados mais atingidos por conta do calor, atingindo até 5 graus acima da média de temperatura. Esses dados não preocupam só os negócios dos comerciantes, mas também afetam o nosso corpo. Para essa dermatologista, todo cuidado é pouco. Acho que o primeiro risco maior, na verdade, é o câncer de pele, né? O quanto mais a gente está exposto ao sol, mais chances a gente tem. Claro que tem toda a questão genética hereditária, mas o sol, ele evidencia muito o câncer de pele. Já para essa enfermeira, a hidratação é o principal fator para garantir a saúde nesse calor. Eu acho que o que mais prejudica mesmo é a perda de água, né, por conta da transpiração e também por conta dessa hipotensão, né, da pressão baixa. Então, tomar bastante líquido, né, se hidratar bastante para evitar com que aconteça essa desidratação e que a gente consiga ter esse equilíbrio da pressão arterial e consiga viver bem, se alimentar também muito bem para manter essa pressão. Em São Paulo, a temperatura máxima registrada em 70 anos foi no dia 5 de maio, chegando aos 32,8 graus Celsius. O recorde anterior havia sido de 30 graus Celsius em maio de 1943. Para essa meteorologista, esse calor está longe de melhorar. A tendência é que as temperaturas realmente fiquem acima da média no decorrer dos próximos anos e podemos ainda registrar novos eventos de temperaturas nunca antes registradas, que foi o que aconteceu em 2023. O principal fator que causa o aquecimento global é a emissão de CO2, ou seja, as atividades industriais, o grande fluxo de automóveis e os desmatamentos contribuem para o aumento das temperaturas. Principalmente em grandes centros urbanos, a principal medida é aumentar a área verde, porque a gente tem uma relação de umidade disponível na atmosfera com relação à temperatura. A umidade na atmosfera, ela serve como se fosse um isolante térmico, ela dificulta a elevação da temperatura. Se a gente tem mais umidade, a temperatura não sobe tanto. E se a gente aumenta a área verde, a gente acaba aumentando também a disponibilidade de umidade na atmosfera e isso ajuda a controlar a temperatura. Não é novidade para ninguém que o grande fluxo de automóveis polui. Mas já pensou que você pode fazer uma pequena diferença para diminuir esse calor? A bicicleta pode ser uma solução disso. Econômica, mas principalmente sustentável. No início deste ano, o governo divulgou dados que demonstram uma desaceleração do desmatamento no Cerrado. Nos 5 primeiros meses, houve uma queda maior que 10% nos alertas de destruição do bioma. O repórter Matheus Mocarzel nos traz mais informações. Bom dia, Matheus. Bom dia, Gabi. Bom dia, Luísa. Nessa quinta-feira, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, destacou a importância da parceria com os estados para a queda do desmatamento no Cerrado. Além disso, ela lançou um pacto com os governos da Amazônia e do Pantanal para que os incêndios na região diminuam, porque a seca lá vai ficar muito grande, né, nesse período. Ela também afirmou que o governo precisará de recursos extraordinários para a contratação de políticas de prevenção, sob risco de ver uma tragédia semelhante à que ocorreu no Rio Grande do Sul. Mas isso por causa das secas. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Matheus. Nós realmente precisamos ficar atentos com a situação da flora brasileira. E falando um pouco de política agora, o Senado aprovou a taxação de 20% em compras internacionais com um valor de até $50. A taxação foi inserida dentro de um projeto que cria o programa Mobilidade Verde e Inovação e tem como objetivo reduzir as taxas de emissão de carbono da indústria de automóveis até o ano de 2030. A votação da chamada taxa das blusinhas foi discutida pelos parlamentares, que tiveram dificuldade para chegar a um acordo. Após discussões, o projeto acabou sendo aprovado separadamente em voto simbólico e ainda terá que passar pela Câmara antes de entrar em vigor. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a PEC das drogas. A proposta determina que é crime possuir ou portar qualquer quantidade, mesmo que seja para consumo próprio. A nossa repórter, Júlia Faria, traz mais informações. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Luísa, quem nos acompanha. Nessa quarta-feira foi aprovado por 47 votos a favor e 17 contra o projeto de lei que inclui na Constituição a criminalização do porte e da posse da droga.
A votação agora, na verdade, vai para a comissão especializada, onde vão acontecer até 40 reuniões para analisar a PEC. Caso seja aprovada, os votos vão acontecer no plenário, onde precisa de pelo menos 308 votos favoráveis e 2 nulos. Essa decisão do Congresso tem sido vista como uma resposta ao STF, que tem debatido sobre a descriminalização e uma possível inconstitucionalidade na lei das drogas. Agora, o julgamento para a decisão do Supremo acontece apenas no segundo semestre desse ano. Júlia Faria para o ESPM no ar. Obrigada, Júlia. O preço do combustível tem aumentado na cidade de São Paulo e essa alta está impactando no dia a dia das pessoas. Qual a responsabilidade dos postos de gasolina? O que o governo pode fazer para controlar este aumento? É o que você confere agora na reportagem de Guilherme Tadeu. É quase sempre assim. O paulistano chega no posto para abastecer o veículo e se assusta com os altos preços do combustível. Então, não está dando para andar direito, que nem eu falei para vocês. Por quê? Porque R$20, se eu coloco R$20 todo dia, não dá para rodar nada, cara. Não tá dando para encher o tanque. Eu tô achando o preço bem alto, mas eu procuro dar preferência para esses postos com bandeira. De acordo com o levantamento do Sem Parar, o preço da gasolina comum em São Paulo teve um aumento de 9,9% em relação ao preço praticado em janeiro do ano passado. Em janeiro deste ano, o preço médio da gasolina comum fechou em R$ 5,40, enquanto em janeiro de 2023 o preço ficou em R$ 4,91. Vale destacar também o aumento na versão aditivada, que saiu de R$ 5,32 em janeiro do ano passado para R$ 5,76 em janeiro de 2024, registrando aumento de 8,3% nesta versão. E tem muitas pessoas que pensam que a culpa pelo alto preço da gasolina é dos postos, quando na verdade eles apenas replicam o que é repassado para eles. Nos informamos melhor com um gerente de posto de gasolina para entender como funciona a precificação do combustível por parte do revendedor. A gente trabalha de uma forma do que vem para a gente, da Shell, a gente trabalha em cima do que a gente paga na nota. Devido a gente tem até uma tabela de tributos, né, que a gente tem que apresentar para o consumidor, para todo mundo entender o motivo também do preço do combustível, né? Zé Carlos é taxista na cidade de São Paulo há mais de 30 anos e nos relatou que seu gasto com combustível para trabalhar só tem aumentado e que está difícil de encher o tanque. Passou a pandemia, foi subindo, no decorrer da pandemia, né? Foi subindo. Aí dobrou praticamente assim o meu consumo de gasolina. Então hoje em dia eu estou gastando em média R$ 1.700 só de gasolina por mês. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, o preço de revenda da gasolina ficou em R$ 5,74 na segunda semana do mês de maio, já demonstrando um aumento quando comparamos a janeiro. Com todos esses aumentos, Zé Carlos conta que antigamente valia mais a pena exercer sua profissão. Eu comprei esse carro atual que eu estou sem entrada, né? R$42 mil, com desconto que a gente tem de 30%, tudo. E ainda valia a pena. Eu consegui pagar. Deu para pagar de acordo com os preços da gasolina naquela época, né? Hoje, dobrou praticamente, então eu não consigo manter o mesmo nível que eu tinha. Tanto é que eu não posso comprar um carro à vista se eu não der entrada. Para a jornalista de economia Fátima Turci, o aumento do preço da gasolina vai além de uma questão regional. Na verdade, o que tem sido determinante é uma questão internacional. Nesse instante, eu acho que não, mas está impactando, está impregnando um aumento, são as questões internacionais, o preço internacional do petróleo que está realmente elevado. Porém, existem medidas que o governo do estado de São Paulo pode tomar para tentar controlar esse aumento. É o que nos explica o especialista Luiz Carlos Berti. Existem algumas medidas, mas aí vai ter um impacto negativo. Por quê? Você pode desonerar um pouco a carga tributária sobre combustíveis e aí sim você conseguir, de uma certa maneira, controlar para que automaticamente essa redução da carga tributária que incide sobre os combustíveis seja repassado integralmente para o preço da gasolina, sem que o posto, né, se aproveite desse benefício fiscal e incorpore para ele, ao invés de repassar para a sociedade como um todo.
Realmente, o preço da gasolina não está mole, não. Mas vale destacar que esse aumento não é exclusivo na cidade de São Paulo. Segundo dados da Associação Nacional de Petróleo, em janeiro, o preço médio da gasolina no Brasil bateu R$ 5,58. Já na última semana do mês de maio, o preço médio fechou em R$ 5,85. A PEC das praias, que remove da União a exclusividade sobre a posse de terrenos próximos à faixa litorânea, está em debate no Senado. O projeto vem causando controvérsias. Confira na reportagem de Ana Alfaro. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Luísa. Bom, a proposta de emenda constitucional, conhecida também como PEC das praias, sugere transferir áreas litorâneas da União para estados, municípios e proprietários que já ocupam esses espaços, como hotéis e resorts, desde que eles paguem por elas. Áreas públicas, como portos e aeroportos, continuariam com o governo federal. Esses terrenos de marinha arrecadam valores altos em impostos para a União. Recentemente, uma audiência do Senado gerou polêmica, inclusive nas redes sociais. As pessoas mostraram preocupação sobre o acesso público às praias e com o impacto ambiental do projeto. Ambientalistas temem que a falta da proteção da União aumente as construções, tornando áreas costeiras mais vulneráveis às mudanças climáticas. O presidente do O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a PEC será amplamente debatida e que não há pressa para a votação. Obrigada, de volta aí para o estúdio com vocês. Obrigada, Ana. E agora, falando um pouco de economia, para entender melhor o cenário econômico brasileiro e como ele vem afetando o dia a dia da população, convidamos o economista e proprietário da Ativa Investimentos para ser entrevistado pela repórter Natália Naomi. Bom dia, meninas. Bom dia, Hétero. Obrigada por estar aqui com a gente. Como a gente viu na reportagem, então, o preço da gasolina tem tido um aumento significativo. Eu queria entender como isso afeta os outros setores da economia. Então, o preço da gasolina em si, ele afeta muito mais o consumidor de maneira diretamente, ou seja, vai bater no seu orçamento, no quanto você gasta, porque você anda de carro. Agora, relevante também é o preço do diesel, que tem um comportamento implícito na economia, porque ele é o responsável por transportar os bens. Então, assim, quando os combustíveis sobem de uma maneira geral, você vai ter um impacto direto no seu bolso, ou seja, você vai ter que despender mais para poder abastecer o seu tanque, mas também você tem o impacto indireto. Então, você vai comprar uma roupa, vai comprar um eletrodoméstico, o transporte acaba ficando mais elevado e isso acaba se refletindo nos preços. Tudo isso, de uma maneira geral, diminui o poder de compra da população. Entendi. E como você diria que isso e outras questões estão afetando a economia brasileira em relação à economia internacional? A inflação aqui no Brasil, ela é sistematicamente maior do que em outros países. Consequentemente, isso se reflete no câmbio. E aí não é coincidência que a gente assiste o dólar cotado em real subir de maneira sistemática. Inclusive, esse é um método de projeção que os economistas se utilizam, que se chama paridade de poder de compra. Por quê? Em tese, quando tudo começou, né, $1 e R$1 eram equivalentes para comprar. Entretanto, a inflação lá fora, ela tem um comportamento muito menor, o câmbio tem uma relação e a inflação aqui tem um comportamento muito maior. Então, a gente chama isso de carrego e aí, consequentemente, o que era 1 vai virando 2, virou 3 e agora a gente já está chegando a 5,50 no câmbio, né? Sim, e essa mudança no câmbio, enfim, essa inflação acontecendo desse jeito, como ela pode afetar também o brasileiro no dia a dia? O dia a dia, principalmente, é o impacto direto da gasolina que eu citei anteriormente. Mas aí a gente vai somar, a gente somou o combustível e agora a gente vai somar o câmbio, né? Porque o câmbio ele afeta principalmente bens que a gente consome que tem componentes importados. Então, por exemplo, a gente vai consumir uma televisão, que é de uma marca X, que tem a sua montagem aqui no Brasil. Os componentes que vêm lá de fora, eles são pagos em dólar. E aí, consequentemente, um dólar mais alto faz com que a inflação volte a subir. E a população, ela vai sentindo
uma parte relevante da população que não tem tanto acesso à inflação e esse tipo de coisa, ou se proteger da inflação, vai sentindo uma insatisfação. Isso acaba se refletindo, inclusive, na política. A inflação avança, a população fica insatisfeita e na hora de uma pesquisa eleitoral ou de popularidade dos governantes, seja do governante do Estado ou da federação, você acaba falando que não está satisfeito com o governo, quando na verdade você está sentindo uma perda de poder de compra produto desse avanço dos preços. Entendi. E como você diria que está a previsão do cenário econômico para o próximo trimestre? Então, infelizmente, o cenário não é muito construtivista, né? A inflação ela deve ganhar tração, as expectativas estão avançando, o câmbio deve bater na inflação também, a atividade econômica deve desacelerar e o juro, né, a taxa Selic, que é a taxa básica de juro da economia brasileira, deve ficar nesse patamar de 10,50. É um patamar elevado, é um patamar restritivo para a economia que vai acabar acarretando numa elevação de desemprego e também numa piora salarial, pelo menos numa massa salarial. Certo. Muito obrigada, Héctor. Obrigada por estar aqui com a gente. E de volta com vocês, meninas. Queria agradecer, Héctor, pela presença. Obrigada, Natália, também. E eu queria lembrar que a gente está ao vivo não só pelo Facebook da Agência de Jornalismo da SPM São Paulo, mas também pelo YouTube. E estamos sempre atentas aos comentários. É isso mesmo. Vamos dar uma olhada no que o público está mandando. Eu trouxe aqui o comentário do Carlos Almeida. Ele falou: amei o programa, parabéns a todos. Muito obrigada, Carlos. E a Vitória Ferreira também falou: para eu que gosto de comprar online, essa taxação das blusinhas está sendo um terror, você não acha, Gabi? Eu acho também. Eu adoro comprar minhas blusinhas, adoro comprar minhas roupas tudo online e tá bem caro, né? Eu concordo. Muito triste quando a gente pega essas taxações, mas... Realmente, não tem o que fazer, né? Não tem. Agora vamos para um breve intervalo, mas continue mandando seus comentários, que daqui a pouco estamos de volta no ESPM no ar. No próximo bloco, vamos falar sobre os danos causados pelos cigarros eletrônicos na saúde dos jovens. Também vamos fazer um balanço de como estão os números da dengue em São Paulo. Além disso, vamos ver como as recentes decisões na política sobre o casamento homoafetivo afetam as pessoas da comunidade LGBT. Não saia daí!